Olá, sou Bruno Hoffman e esta é mais uma edição da Direto da Gazeta. Os personagens da cidade de São Paulo, pela visão da Gazeta de São Paulo. Estou aqui com o campeão paulista, Gilvan Ribeiro, jornalista esportivo. Ó. Só para você mostrar aqui o bonezinho. Olha que elegância. Muito bem, campeão paulista. Tudo bem, Gilvan? Jornalista esportivo histórico desde os anos 80. Cobriu muita coisa, escreveu grandes livros sobre o Casagrande e outros mais que a gente vai conversar. Tudo bem? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço sua prontidão de nos receber. Você está no jornalismo esportivo ainda? Como está seu momento de carreira? Nesse momento, eu sou assessor de comunicação do vereador Nabil Bonduki, Na Câmara Municipal de São Paulo. Então, deu um momentinho na carreira esportiva, mas pretende voltar? Como que tá? Qual que é o seu último trabalho no jornalismo esportivo? Eu sou meio ruim de data, mas eu acho que faz uns 4 anos que eu fui editor de esportes do jornal Agora São Paulo, do Grupo Folha. Legal. E você é escritor também de livros importantes, como os livros do Casagrande, 2 livros, se eu não me engano, 2 ou 3? São 3. São 3 livros do Casagrande, um livro sobre a revolta dos malês, uma revolta histórica de negros islâmicos muçulmanos. Sim. Aqui no Brasil. Foi na Bahia? Foi em Salvador. E agora você está lançando, ou vai lançar, Bastidores da Loucura. Do que se trata esse livro, Gilvan? Esse livro, né, tem até aqui o subtítulo, que é A Tortura nos Hospícios, a luta antimanicomial e a vida de Carrano, o bicho de 7 cabeças. O Carrano é Ostragésilo Carrano, Ostragésilo Carrano, nome difícil, né? Ele inspirou aquele filme, O Bicho de 7 Cabeças, lançado em 2001, da Laís Bondansky, com o Rodrigo Santoro no papel principal, que faz o papel dele, né? No filme chama Neto, mas é baseado no livro autobiográfico do Carrano, que no momento não está sendo comercializado, né? Ele não está em catálogo, que chama O Canto dos Malditos, onde ele descreve a trajetória dele. O pai encontrou na jaqueta dele uma pequena porção de maconha e o internou. Aí ele tomou muitos choques elétricos, medicação pesada, mais de 20 comprimidos por dia. Isso deixou sequelas terríveis para ele, né? Pela vida toda ele carregou essas sequelas emocionais, desenvolveu problemas de saúde mental e também se tornou um ativista, né? Um militante contra os manicômios. E esse livro se propõe a isso, porque a gente está vivendo um momento de muitos retrocessos no país e no mundo, né? Com uma exceção da extrema-direita. Então, começou a surgir também no Congresso, até o movimento antivacina tem. Então, é claro que iria surgir um movimento contra reforma, que já foi feita, reforma psiquiátrica, né? Lá no início dos anos 2000, e como nesse caminho que eles querem fazer de retrocesso, já tem até quem defenda uma contra-reforma para a volta dos manicômios. Então, esse livro se propõe a lembrar os horrores dos manicômios. Até presos políticos, durante a ditadura militar, eram enviados para lá para serem torturados com choques elétricos. Pessoas que não tinham problema de saúde mental acabavam desenvolvendo fobia. Criando lá dentro. Exatamente, criando lá dentro. E a maioria, inclusive, era assassinada ali dentro. Há quem chame isso de Holocausto Brasileiro. Tem até um filme, se eu não me engano, um documentário. Tem um filme da Daniela Beckes. Primeiro ela fez uma série de reportagens, né, em jornal, depois virou livro e depois deu origem a um documentário. Que chama-se Holocausto Brasileiro, porque, ao ver as fotos, né, da época, tem fotos em PB muito impactantes, ali da década de 60, ela remeteu aquela imagem nunca a um hospital. Você não parece aqui um hospital, parece um campo de concentração realmente. As pessoas ali confinadas nus, sem qualquer higiene, tortura mesmo. Elas são submetidas à tortura e por isso que esse livro resgata tudo isso. E casos escabrosos, por exemplo, havia muitos casos de mulheres jovens, principalmente empregadas domésticas, que eram estupradas pelos patrões com 13, 14 anos, engravidavam, e o patrão simplesmente jogava ali dentro de um manicômio e elas passavam a vida toda ali. Os bebês eram tirados delas. O bebê era criado pela família do pai? Não, era tirado dela e tirado... Era para adoção, né? Adoção. Enviados para adoção, né? Orfanatos. E a garota entrava ali com 13, 14 anos e passava a vida inteira
naquele ambiente insalubre, vivendo terríveis torturas. Então era colocado um lugar para colocar indesejados por uma certa elite. Exatamente. Também. Os indesejados e muito desses indesejados eram da população negra. Os primórdios dos manicômios têm até a ver com um processo de higienização, né? Entre aspas, né? Como se chamava higienização, por quê? A gente teve um processo de abolição da escravatura completamente violento, porque não houve nenhuma contrapartida. Havia muitas terras sem donos no Brasil na época. Se a gente tivesse feito ali uma distribuição das terras, hoje teria um país muito mais próspero e com muito mais justiça social. Não houve isso. Então, havia muitos desempregados nas ruas, negros. Eles eram, simplesmente para retirá-los das ruas, eles eram mandados para os manicômios. Sob acusação de vadiagem, por exemplo. Vadiagem, alcoolismo. Né? E, na verdade, na época não precisava ter nem qualquer tipo de acusação. Bastava ser negro para poder ser mandado para sofrer qualquer tipo de violência. Né? Qualquer tipo de abuso. E quem começou com essa discussão da luta antimanicomial? Anísia... Esqueci o nome dela. Anísia da Silveira. Isso, exatamente. Até ela é anterior. Que até a Ivone Lara, né, trabalhou junto com ela, coincidentemente. Uma coisa que pouca gente sabe, né? E o livro também traz isso à luz. Que legal. Porque, assim, ela é anterior, inclusive, ao movimento antimanicomial. Ela é anterior, né? Ela não usava sob esse nome. Não, porque ela foi pioneira, né? Uma das pioneiras. E aí, lá no Engenho de Dentro, no Hospício do Engenho de Dentro, do Pedro II. Onde ficava o... lá no Rio de Janeiro. Sim. Né? O Bispo do Rosário? Onde ficou? Isso. Sim. O Bispo do Rosário, ele não ficou, acho que no Engenho de Dentro. Ele foi outro. Acho que foi outro, não me recordo exato. Tem até no livro, mas eu não me recordo de cabeça. Perfeitamente. E ali ela desenvolveu um trabalho artístico. As pessoas que eram submetidas à tortura, o único trabalho que elas prestavam era na limpeza, banheiros, né, trabalhos assim mais pesados, né? Eles passaram a pintar quadros, alguns inclusive se tornaram artistas plásticos renomados. E ela teve o apoio da Dona Ivone Lara, que na época ainda não era cantora, não era ainda Dona Ivone Lara, né? Era a enfermeira assistente social uma Ivone. Assistente social. E ela ajudou também ali desenvolvendo cantos, né, terapias através da música. Né, e a Margarida Trindade, que também é outra mulher negra, que também foi apagada na história, também contamos a história dela aqui, que era ligada ao teatro, esposa do Solano Trindade, que é um grande poeta, também diretor de teatro. Ele era um multiartista, né? Agitador cultural. Agitador cultural. E ela também teve um papel muito importante ali, desenvolvendo danças, né, ali com os internos. Foi uma passagem muito importante, né, na nossa história da medicina brasileira. Ela foi muito perseguida, inclusive por ser mulher. Naquela época não era comum, né? Ela era a única mulher ali, sofreu todo tipo de boicote, ninguém acreditava nas terapias dela. E ela foi a precursora. Anos depois surgiu realmente um movimento organizado da luta antimanicomial, da qual o Carrano foi uma das maiores expressões, porque o filme dele trouxe luz a isso, pelo sucesso que fez. Né? Rodrigo Santoro fez uma interpretação extraordinária. Foi a primeira vez que o tema chegou ao alcance público, ao alcance geral. Exatamente, e coincidindo ali com a reforma psiquiátrica. Então, ganhou muito força. Muita força ali, e ele passou a fazer palestras pelo Brasil. O filme deu fama ao Carrano, mas não dinheiro. Então, ele acabou na miséria, né? Morreu com 51 anos, e câncer do fígado, provavelmente provocado pelo excesso de medicação que ele tomou durante anos. Né? O fígado. E um local que foi cenário de muitos abusos foi em Barbacena. Provavelmente foi o local com mais abusos no Brasil? Não, é que Barbacena... Por que ficou especialmente famoso? Justamente porque, dado momento, teve um acesso, né, da imprensa ali. Era uma coisa assim, já tão naturalizada que a Secretaria de Saúde, na época, permitiu a entrada... Nem escondia mais. Não era comum, nunca tinha entrado. Eu acho que talvez inadvertidamente, né, o secretário de Saúde ali da época permitiu a entrada de uma equipe. Era um jornalista, um documentarista que fez um filme, e
E as fotos, né, que foram feitas, muito impactantes, fotos PBs, muito impactantes mesmo, né, mostrando ali a falta, tem esgoto a céu aberto e um interno bebendo aquela água suja do lado de uma pessoa da equipe médica, né, tá com jaleco ali. Aquilo estava totalmente naturalizado. Então, a partir dali, houve uma documentação maior, né? Mas isso aconteceu também em outros hospícios pelo Brasil. Tem aqui na Grande São Paulo, aqui em Franco da Rocha. Sim. Que era o Juqueri, né? Juqueri, exatamente. O Juqueri acontecia a mesma coisa. Isso que eu falei de empregadas domésticas grávidas levadas para lá, tudo isso está documentado. Médicos que davam medicamentos como punição, não como terapia. Isso está documentado. Assim, isso né? Tortura. Tortura. O médico escreveu, inclusive. Isso tem até a comprovação do laudo, ele escrevendo. E pedindo para avisar o paciente que não se tratava de terapia, mas sim de castigo. De punição. Punição. Então, eram barbaridades de todos os tipos, né? No próprio Engenho de Dentro acontecia isso. E só com a reforma manicomial que essa situação passou a ser mudada e transformada. A gente não pode regredir, como em outros setores da vida pública brasileira a gente tem regredindo. Então, esse livro se presta a isso. A primeira parte a gente relembra esses horrores, né? Tem muitos. Na segunda parte é uma mini-biografia do Carrano, que é o bicho de 7 cabeças, que basicamente a gente conta a história dele, o que ele passou dentro dos hospícios, baseado no próprio relato que ele fez nessa autobiografia, só que a gente continua, né, até a morte dele, mostrando a luta pela reforma e a morte muito trágica, né? Assim, ele morreu ali em Osasco por consequência e sem nenhum dinheiro. Ele estava na laje de um amigo dele, um poeta marginal, um artista periférico, que o abrigou e cuidou dele ali no último ano de vida. Então, morreu assim, sem glória. Alguém que, por um pequeno período, teve muita notoriedade. Então, e esse livro vai ser lançado quanto? Eu vi que você já falou que são 1000 exemplares, mas ele vai estar disponível pelas plataformas digitais também. Sim, estará disponível. A partir de quando? Então... Porque isso é uma prova ainda, né? Não é um livro pronto. É uma prova ainda, não é um livro pronto. No dia 17 de maio será o lançamento lá no Autor... de maio. Por quê? No dia 18 de maio é o dia da luta antimanicomial, tem até aquela marcha com milhares de pessoas na Paulista. Então a gente vai fazer ali na véspera para aproveitar aquele momento. E vai ser lá no Autor na Praça, porque esse livro tem o Prêmio Carrano de Luta Antimanicomial e Direitos Humanos. Então quem teve a ideia de fazer foi o coletivo Gato Seco nos Telhados da Loucura, que há 16 anos tem promovido este prêmio a pessoas que lutam contra a violência manicomial e direitos humanos de maneira geral. Então, o padre Júlio Lancelotti, tem muita gente importante que já ganhou esse prêmio. A gente fala um pouco, né, no último capítulo, sobre o prêmio e sobre o perfil. Que eu até defino como um prêmio de loucos, né, que são os amigos que são idealistas e tal. Então, é um prêmio de loucos para loucos. Como o padre Júlio Lancelotti, eu passei uma manhã com ele, na verdade, até a hora do almoço, já foi o suficiente, ele tomou pedrada. Então, assim, o que será que leva esse homem a dedicar sua vida aos famintos, às pessoas que, inclusive, estão em sofrimento mental, porque uma coisa leva a outra, né? A miséria leva ao sofrimento mental. Claro. E sendo tão combatido com fake news, com tentativas de colocar até CPI contra ele, inventando todo tipo de crime que ele não comete. E o que faz ele ter essa disposição, continuar? Eu perguntei para ele, ele pensou, deu um suspiro e falou: a loucura, só a loucura pode fazer com que eu tenha essa vida. Eu me aproximei, eu já trabalhei com ele fazendo Andreato, capista de disco, e aí de vez em quando ele ia encontrar o padre Júlio Lancelotti, encontrei algumas vezes, realmente é um louco, né, nesse sentido positivo, de idealista, de até às vezes sem perceber, né, os riscos que existem ali em volta. E você também escreveu o livro, os 3 livros do Casagrande. Eu li o primeiro. Aquele primeiro capítulo é impressionante, quando ele está vendo os seus demônios. Daí o nome do livro, Casagrande e seus demônios. Eu acho que foi um dos inícios de livros que mais me impressionou de todos que eu li.
Como é que foi esse convite do Casagrande para você participar? E não é um ghostwriter, né? Você está ali na capa você está assinado. Sim, eu assino é uma livro, parceria. É uma parceria, eu assino com ele, né? Que não é tão usual assim, né? Normalmente os famosos contratam, né? O jornalista, o escritor. Sim, é que o Casagrande é um cara muito correto, né? Uhum. Então, porque não deixa de ser uma fraude você pagar alguém para escrever e assinar. E assinar com o seu nome. Que são chamados ghostwriters. Não, tanto que eu sou o narrador, né? Em terceira pessoa, não é em primeira pessoa. Não é em primeira pessoa. Eu sou o narrador. Até evitei entrar, mas em alguns momentos, cenas que eu participei, eu até entro ali também narrando o que eu vi ali em primeira pessoa, Gilvan Ribeiro em primeira pessoa, contando. Mas eu sou narrador do livro e como é que surgiu, né? O Marcelo Fromer, do Titãs, teve uma morte trágica, né? Ele estava fazendo Cooper ali, foi atropelado. Era muito amigo do Casagrande. E ele tinha um projeto de fazer a biografia do Casagrande, chegou até a iniciar, ele tinha uma série de entrevistas gravadas com o Casa. Depois teve essa tragédia, evidentemente o projeto não pôde andar. O Casagrande até tentou ter acesso a essas gravações, não conseguiu, elas se perderam. E depois de um tempo, eu era o editor dele no jornal, no Diário de São Paulo. Ele era colunista. E, às vezes, a gente fazia a coluna num almoço, algum convidado, de várias áreas. Podia ser um artista, podia ser um... Ali, ó. Essa é a reedição. Essa é a reedição, porque ele foi lançado em 2013. Foi um best-seller. Foi. Com outra capa. E esse saiu até pela editora Globo, em 2013. E aí, no ano passado, a editora... Aliás, neste ano, né? Aliás, desculpa. Ano passado, eu sou ruim de data. No ano passado, a editora Record relançou atualizado. Então, tem alguns capítulos novos. E os antigos eu também atualizei também, né? Com os novos eventos que aconteceram na vida dele. Foi um sucesso extraordinário. Olha lá o antigo, esse aí que eu tinha. E aí o que aconteceu? Ele propôs, como eu já escrevia a coluna para ele, lá no Diário de São Paulo. Diário de São Paulo, né? Aí era a coluna do Casagrande e no pé colaborou Gilvan Ribeiro. E tínhamos uma afinidade muito grande, né? Em questão assim, gosto cultural, ele gosta de música também, cinema, teatro. Ele é muito chegado, né, na cultura, e a gente tinha muitas conversas sobre isso. Desde a época dele como jogador, né, que eu cheguei a entrevistá-lo as primeiras vezes na época que ele era jogador. E aí eu fazia umas especiais, ele vinha da Itália passar férias no Brasil, e aí, no final de carreira, peguei até pela ESPN, eu já estava na ESPN Brasil, fiz uma matéria no sítio dele, mostrando a coleção de discos, enfim, uma pelada que aconteceu ali com os amigos, né? Então, tinha essa proximidade. E ele falou, olha, tem um projeto, que infelizmente não pôde ser concluído pelo Marcelo Fromer, e eu acho que o cara mais indicado para fazer isso é você. Você topa? E, na época, eu falei, olha, agora não. Por quê? A droga na vida dele era uma questão central e tinha que ser abordada, mas não era pública ainda, né? Ele não tinha ainda tido os problemas que o levaram a ser internado. E a droga não era um detalhe na vida dele? Não era, era central. Era central. A formação dele não até... dava para contar a história dele sem a cocaína, sem a maconha. Não dava porque surgiu ali na adolescência, né, na efervescência do movimento hippie. Marcou muito a formação dele, sabe? Os princípios dele, sabe? Até hoje, na verdade, ele não usa drogas, mas muitos princípios ali, né? Aquela vida, a paz e amor, né? Aquilo marcou muito o Casagrande. Do vivo intensamente, por em breve. Exatamente. Essa ideia. Né? Essa ideia que era forte nos anos 70 ali. Sim, até hoje ele vive intensamente, só que sem as drogas, porque a conta chegou para muita gente, não foi só para ele. Né? O terceiro livro, que é a Travessia, o segundo é Sócrates e Casagrande, uma história de amor. Que é uma bela capa deles de costas um para o outro. Né? Tem uma foto também deles entrando de mãos dadas, né? No campo, muito bonito. Sim. E o terceiro é o Travessia, que justamente aborda até outros amigos dele que tiveram problemas com as drogas, né? O Nando Reis,
Quais? Paulo Miklos, né? São dois titãs. Não do futebol, o pessoal da música também, das artes. Porque ele é muito mais ligado até ao pessoal da música. Os amigos dele são da música, né? Mais do que boleiro. É mais. Sim. Então, assim, essa conta chegou, né, para praticamente todo mundo que fez uso de drogas. Todo mundo que sobreviveu aí teve que se afastar. Sim. E na época, ele não tinha tido problema ainda. Então, iria ser o quê? Uma apologia? Porque até então as histórias eram só histórias divertidas. Porque a droga provoca algum prazer. Porque se não provocasse, as pessoas não a procurariam. Sim. Só que depois vem a dependência, aí começa a ter depressão, a euforia vai se transformando em sofrimento mental, em depressão. Então você tinha esse medo de falar, ele cheirou cocaína e fez uma coisa divertida, inventou uma música, que ia parecer uma apologia barata. Sim, e além disso, como é que iria tornar isso público? Ele era o principal comentarista da TV Globo. É verdade. E você lança um livro desse, não tinha condição. E eu não gosto de fazer coisa sem objetivo. Então eu falei para ele, olha, obrigado, estou honrado com o convite, mas nesse momento não dá. Algum momento a gente faz esse livro. E aí, finalmente, quando começaram os problemas, né, também ele passou a usar drogas injetáveis, né, mistura de cocaína com heroína, colocar na veia. Bom, ele sentia muita falta daquela adrenalina, da emoção de futebol. E aí, já aposentado, já como comentarista, ele passou a usar mais intensamente as drogas para compensar a falta de emoção de um gol, por exemplo. Uhum. Isso trouxe sérios problemas, ele acabou tendo overdoses. Teve um acidente na Lapa. Teve um acidente que ele capotou. Ele estava na fase vendo demônios. Ele conviveu com demônios por muitos dias, por um mês, pelo menos, dentro do apartamento dele. Entre aspas, literalmente, ele via os demônios. Ele via e convivia com os demônios. E ele estava apavorado com aquilo. Não é metaforicamente, ele via. Não, ele via. Para ele era um demônio. Sim. Existiam esses demônios. Um mês, e ele já não aguentava mais. Aí ele chamou a mãe, pediu água. Ele estava tentando proteger a mãe do que ele estava vivendo. Mas aí não aguentou, chamou a mãe levou um padre, né, o padre Alindo da Pompeia, que teve a ideia de sair jogando água benta. Estava completamente destruído o apartamento, porque uma das visões dele, além dos demônios, ele via o espírito, né, supostamente o espírito de uma moça que ficava refletido na geladeira. Ele ficou, por volta, ele perdeu até a conta, mas mais de 10 dias sem comer, sem dormir. Para não ir na geladeira. Para não ir na geladeira, e a própria droga tira o sono e o apetite. A água ele começou a ter dificuldade. A água, precisa tomar água. Básico. Né? Ele tinha medo de abrir a geladeira por causa dessa imagem dessa moça. E ele se convenceu de que seria uma moça que teria sido morta naquele apartamento antes de ele morar lá, e que teria tido uma festa de embalo, alguma coisa, que o antigo morador teria escondido o corpo dela e ela estava pedindo socorro a ele para que ela fosse libertada. Teria que achar esse corpo. Então, ele destruiu o armário embutido, pôs tudo abaixo. Para achar o corpo. Para achar o corpo. Então, assim, era um cenário devastador. Parecia que um furacão tinha passado por ali. O padre, vendo aquilo, passou a jogar água benta, tal, fez uma oração e foi embora. Os pais ficaram mais confortados, achando que aquilo iria melhorar. Só que teve um efeito contrário, porque na percepção do Casagrande, até então, ele não tinha declarado guerra aos demônios. Eles conviviam, era uma convivência assim sofrida, né, incômoda, mas porque eles eram horríveis, né? mas cada um na sua. Uhum. A partir dali, ele entendeu que ele tinha declarado guerra ao jogar uma água guerra benta. santa. E eles então passariam a atacá-lo. Ele fugiu do apartamento, foi para um hotel, na esperança de se livrar dos demônios. Mas os demônios o seguiram, o acompanharam. Ou seja, ele achou que tinha provocado. Exatamente. Assim, tinha afrontado. Afrontado os demônios. Essa provocação fez com que ele fosse para um hotel. No hotel, eles também apareceram. Então, ele já sem dormir há mais de 10 dias, pegou o carro, também fugiu do hotel, ele apagou, dormiu na direção ao volante, capotou o carro ali na Lapa, na rua Tito da Lapa. Do lado da rua que eu trabalhava, foi muito impressionante para mim na época ali. Ele tinha um Jeep, né? Alguma coisa assim. Cherokee, exatamente. Bom, aí ele foi internado e aí abriu, então, a possibilidade de a gente fazer o livro, porque se tornou público.
Sim. E a gente fez esse livro, que foi um grande sucesso em 2013. E a Globo, o Galvão Bueno, o pessoal entendeu muito bem, né? Isso deve ter sido fundamental para o início da recuperação dele. Sim. Assim, não foi demitido, fora da Globo. Ele foi ficou acolhido. Acolhido, ele ficou um ano sem trabalhar, né? E quem pagou pagou as clínicas? A Globo? Foi a Globo. A Globo manteve o salário dele, né? Sim. Então, é um salário muito bom. Sim. Eles mantiveram o salário dele e com esse salário ele tinha que, então, pagar a clínica. Mas foi uma internação à revelia, né? A família que decidiu foi. Foi um dos filhos que decidiu. Foi a família em conjunto, mas quem tinha que assinar era o filho mais velho, o Vitor Hugo, e a mãe dele. Né? Mas quem tomou a decisão mesmo foi o Vitor Hugo. Porque até tem uma cena do filho dele no Faustão que mostra uma relação tensa entre os dois, porque aquilo atrapalhou muito a relação dele familiar, o uso da droga. Ele estava ali totalmente isolado naquele momento pior da droga, vivendo só por ele mesmo e pela droga, longe dos filhos, longe da mãe. De todo mundo, né? Longe dos amigos. Quem estava lá foi o Simon, quem foi o filho mais novo que foi ao Faustão. É o Simon. Uhum. Ele sentiu mais porque ele era o mais novo. Ele era o caçula. Ele era o caçula, ele pegou uma fase, porque os dois primeiros, eles cresceram na Itália no início, depois no Flamengo. Curtindo essa parte do futebol. Sim, ele ficava muito ausente já, pelas concentrações. O mais novo pegou um outro pai, que ia buscá-lo na escola e tal. Um pai mais normal. Sim. Quando começou o uso mais intenso das drogas, ele se fechou em copas. Porque a droga, ela tem sobretudo a cocaína, ela tem uma coisa a fissura que se chama. Uhum. A pessoa quer mais e mais e mais e mais, por isso que acontecem as overdoses. Então ele não pensa outra coisa, ele só pensa em conseguir mais droga e em usar mais droga. Pensamento monotemático. Monotemático. E aí ele se fechou ali no apartamento, ele não aparecia para trabalhar na Globo, ele tinha a coluna no jornal, ele precisava conversar, embora eu escrevesse, eu precisava conversar com ele para eu poder... Aí algumas colunas eu fazia da minha cabeça. Né? Você não conseguia mais falar com ele? Não. Né? Ele falou, não, faz aí, tudo, você conhece tudo, a forma de eu pensar, eu confio em você. Eu falei, não, eu preciso falar com você. Aí eu ligava, não atendia mais. A mãe dele me ligava preocupada, querendo saber notícias do Casagrande. Ele ficou completamente fechado ali. Né? Então, assim, ele é um sobrevivente, né? Pelo número de overdoses que ele teve. E uma recuperação espetacular que ele teve. Né? Muita força de vontade. E muito comprometimento com o tratamento, com as psicólogas, Sim. que ele sempre fala. Como que você vê o tratamento que ele recebe em redes sociais, seu cheirador, quando ele dá uma opinião que o pessoal não gosta, citando a questão da droga sempre, até pessoas famosas falando isso. Como que você vê isso, você que conhece ele tão bem? Pois é uma coisa... Eu vejo que ele fica bastante magoado. Não, ele fica, inclusive ele deixou de ler, né? Deixou de ler. Ele saiu das redes sociais. Antes ele estava no Facebook, ele escrevia ali, até com os amigos e tal. Ele saiu quando começou isso. Porque isso o afeta muito. Porque coloca ele em contato com o ódio que hoje rege a sociedade. Ou seja, é uma questão para ele ser aplaudido, essa luta dele. Não, agora vamos ser claros. Se ele fala besteira ou não besteira de futebol, isso é uma outra questão. A maioria da população brasileira apoia o Casagrande. Eu saio muito com ele. Nossa, vou a um restaurante, por exemplo, vem famílias, desde a avó. Não, ele é muito querido. Já vi ele em público, assim, o pessoal vai lá abraçar. Eu vi ele na Praça Benedito Calixto. Sim, virou um exemplo também de recuperação para os dependentes químicos. Além de uma admiração que muita gente tem por ele, pela militância dele, né? Ele não é exatamente um militante, mas Sim. a defesa de uma sociedade mais justa. Ele sempre faz isso. Mas, assim, antirracista. Sim, mas quem xinga escreve, quem gosta não escreve. Exatamente. Eles são muito barulhentos, né? A extrema-direita ela é muito barulhenta e ela promove o ódio nas redes sociais. A rede social é assim, um veículo muito tomado pelo ódio. Né? Então, isso, claro que o impacta e ele deixou de até ler. Né? É raro ele... O que ele tem a ganhar com aquilo? Né? Ele tem uma luta tão grande, ele é um exemplo para tanta gente. Para que ele é obrigado a ler aquele tipo de xingamento? Teve um caso chocante agora, que ele deu uma olhada para o lado, voltou, e olha lá, ele saiu ali para cheirar. Ele estava com uma live, não lembro com quem.
É um absurdo isso, né? É um absurdo, até porque o Casagrande... Mesmo se tivesse... Não aconteceu isso, mas mesmo tem que ter um certo tato. Sim. Né? Com o tema, assim. Claro que eu não faria isso numa live. Isso é bastante evidente. Sim, e se fizesse, não é o caso, se fizesse, era o caso de ser acolhido. E receber ajuda. É como alguém doente que teve uma piora na doença. Sim, é uma doença. E ele continua doente. Ele é oficialmente uma pessoa com essa doença. Ele tem essa consciência, e justamente por ter... Ele parou de beber, por exemplo, nunca foi alcoólatra. Mas ele percebeu, quando ele teve uma recaída mais forte com a morte da mãe, que mexeu muito emocionalmente com ele. Que ano que foi a morte da mãe? Nossa, você é ruim de data. É o meu calcanhar de Aquiles. A gente vê depois. É 2000 e... Mas foi depois da internação, né? Você falou que ela ajudou. Lembrei já. Foi 2013. Foi quando lançou o livro, só que o livro foi lançado em abril. E acho que, se não me engano, em setembro... Ela chegou a ver o livro, então. Ela chegou a ver o livro, ela deu entrevista e tal. Quando chegou, acho que setembro ou outubro, se não me engano, houve a morte dela. E ele estava muito bem, aí ele teve uma recaída tremenda. Porque falaram que o Sócrates tinha um problema com álcool. Casagrande nunca teve. Não. Problema sério, assim, alcoolismo. Não, ele bebia... Porque a cocaína leva ao desejo de consumir álcool. Então, ele bebia também. Mas muitas vezes não. Muitas vezes ele só usava cocaína sem o álcool. Ele nunca teve um uso excessivo de álcool. Ele nunca foi para ele o alcoolismo um problema. E por isso que, quando ele teve a primeira recuperação, ele julgava que ele poderia fazer uma happy hour, por exemplo, com os amigos, e tomar um ou outro chopp. Sabe? Ver o pôr do sol. Né? Ele gosta, às vezes, de ir na Praça Pan-Americana, ver o pôr do sol, outros lugares. Passa do pôr do sol também. Ele não via motivo, só que ele descobriu que aquilo provoca uma euforia. O álcool provoca uma euforia que leva ao consumo também de outras drogas, né, notadamente da cocaína. Então, a partir do final de 2015, ele percebeu isso, ele teve uma outra recaída e passou a ter outras visões demoníacas com outros tipos de demônios que eram em formas humanas. Né? Ele teve uma nova recaída, então. Porque os primeiros ele eram monstruosos, gigantescos, né? Aquela coisa mesmo de filme. E a segunda que ele teve... Ele não estava com uso tão intenso de drogas. Não estava. Mas depois que você abre, é como se fosse um portal. Quem tem um surto psicótico, porque não é a cocaína que provocava aquelas alucinações. O uso intenso de drogas, inclusive de heroína, e a privação do sono fez com que ele desenvolvesse uma psicose. Ele teve surtos psicóticos. Quando você tem a primeira vez, abre um portal que te deixa mais propenso a ter outros. Como se rompesse o lacre ali, e aí fica mais fácil ter o próximo. Exatamente. Então, ele não pode ter nenhum tipo de escorregão. E ele entendeu isso no final de 2015, aí ele teve uma internação por conta própria, da qual ele saía só para fazer transmissões, ou ia a shows, ou almoçar com um amigo, mas sempre ia uma acompanhante terapêutica com ele. Acho muito bonito isso. Ele voluntariamente querer que uma acompanhante saia com ele. Assim. Sim. E aí ele teve a recuperação total e desde final de 2015... Nunca mais. Nunca mais. Ele não toma um copo de chopp. Ele não toma e nós, amigos, evitamos. Eu, por exemplo, gosto de tomar uma cerveja e tal, mas quando eu saio com ele, eu acho que não tem problema algum de eu, enquanto estiver com ele, tomar um suco, uma Coca-Cola. Não tem problema, né? E ele fala também que ele nem exige isso dos amigos. Não exige. Ele fala, pô, a vida é sua, você toma, o problema é meu. Né? Sim. Mas mesmo assim, com uma delicadeza, você evita também, e outros amigos. É um pacto meio silencioso entre a gente. Sim, ninguém combinou. Pô, Casagrande, um grande abraço. Assim, eu acho ele um exemplo, uma pessoa que fez besteiras para si próprio, mas que tem uma história muito bonita na comunicação, muito bonita no futebol. Eu cantei para ele lá em 93, Volta a Casão, Seu Lugar é no Timão, aquele 1-0 gol do Rivaldo. Aquilo foi lindo, hein? Foi lindo, Doutor, eu não me engano, o Casagrande é corintiano, e ele ficou tão tocado que ele voltou ali 2 meses depois, não jogou bem, porque já estava em outro momento de carreira, não jogou tão bem, fez seus golzinhos, e logo depois se aposentou, e aí o Trajano teve a sensibilidade de levar ele para a TV. Sim. E foi. E você conheceu o Sócrates também? Sim, convivi bastante com o Sócrates também, né? Era uma figura também extraordinária, brilhante, um gênio, né? Gênio. E é uma dupla, talvez o Juca Kfouri fala isso, que é a dupla mais original do futebol mundial. Né? O Sócrates com Casagrande, com Vladimir, aquele movimento, que eu até tô com o boneco da democracia corintiana, que a gente é campeão paulista, viu?
Obrigado, Hugo Souza, maior goleiro da história do Corinthians. Talvez eu esteja um pouco influenciado pelo momento. Por favor, aqui, ó. Aqui, jornalismo Futebol Clube aqui. Né? Um boné inspirado na democracia corintiana, na qual o Casagrande teve um papel fundamental. E boa parte da redação aqui está feliz, né, Pedro? Vai, Corinthians. E eu queria que você também falasse qual que é o próximo livro aqui. Não, claro que você acabou de lançar, mas tem um próximo livro com o Casagrande? Não. Já é uma tríade aí, a trilogia? Não, ainda não tem, né? A gente está... Isso ainda vai demorar, mas tem o projeto de um filme. Do Casagrande? Filme documentário? Não, é um filme com atores e tal, mas é uma coisa que demora muito. Cinema até... A coisa, vai ter roteiro, sala de roteiro depois, e tudo mais, né? Então é melhor nem adiantar muita coisa. Uhum. Agora, livro, eu tenho um outro, além desse... Revolta dos Malês. Sim, não, esse já foi lançado. Um próximo, que eu vou ter o primeiro conto. É um conto que é um livro de contos sobre futebol. Que legal. E vai ser lançado provavelmente na Feira do Pacaembu em junho. Né? Já tem nome? Eu não sei se eu posso falar. Então melhor não falar. Melhor não falar. Mas é um livro de contos de futebol. É um livro de contos. Você faz parte do livro ou é um livro inteiro seu? Não, eu tenho um conto. São um conto. Alguns autores que fazem. No meu caso, a história é sobre futebol na escola. Bullying, eu trato ali muito de bullying, racismo, essa violência que tem. O tema racial, o tema do racismo é muito presente, né, nas suas obras, Revolta dos Malês, na sua atuação. Assim, é um tema que você põe como central ali, né, no seu pensamento. Sim, porque assim, eu tive um tio muito importante na minha formação, né? Uhum. Irmão do meu pai. Você é paulistano? Eu sou bauruense. De Bauru. Em Bauru, terra do Noroeste. Meu querido tio Dito. Uhum. Então, eu participei ali na infância... todo tipo de violência que uma pessoa negra sofre. Seu tio era negro? Meu tio era negro, irmão do meu pai. O meu pai não era negro, mas ele era adotado. Era uma família, família interracial. E então, assim, eu tenho muito carinho e também tive uma colega de escola que era a única menina preta da classe. Uhum. E eu tinha um grande carinho por ela, sempre formava par com ela, quando tinha, por exemplo, aquelas festinhas escolares, né, juninas e tal. Sim. Que, em geral, elas costumam ser, inclusive, discriminadas, né? Sim, é especialmente cruel para uma menina, né? Pelo menos por muito tempo, assim, menina pré-adolescente negra, né? Que não consegue, né, ser ali tratada como as outras, né? Ali na escola, e aí se percebe que há um racismo ali, é uma coisa especialmente cruel, né? Muitas vezes. Sim, tanto que esse conto, claro que tem muita ficção também, mas claro, tem muito autobiografia ali. Muitas coisas que eu vi durante a minha infância, eu criei uma história colocando episódios que eu vi durante a minha infância. Tá. Então, assim, isso é muito forte para mim. Daí eu ter resolvido fazer o livro Malês, A Revolta dos Escravizados na Bahia, Seu Legado. Uma história maravilhosa. Porque, assim, era uma época que a sociedade brasileira era majoritariamente analfabeta. E os malês, eles eram letrados em árabe. Então, intelectualmente superiores aos seus senhores. Os escravizados eram superiores intelectualmente. Intelectualmente. Então, assim, é uma história lindíssima e tem muita coisa interessante. E eram guerreiros também, né? Os caras eram guerreiros. Né? Cascadora. Sim, só que era uma disparidade, né? Porque eles usavam facas, no máximo ali uma espada. Sim. E uma arma velha ou outra que eles não sabiam manusear. Sem pólvora. Quer dizer, essas com pólvora, mas era... Eu não sabia nem manusear uma arma, tanto que não teve nenhum ferimento à bala que eles tenham provocado. Eles foram alvejados à bala, né? Porque eles enfrentaram a polícia. E outra coisa interessante, né? Era de se esperar que eles atacassem qualquer um. Mas eles tiveram uma ética ali, eu não sei, algum princípio religioso, que eles não atacaram as pessoas comuns. A possibilidade de êxito na revolta teria sido muito maior se eles incendiassem casas. Se matando geral. Se matando geral. E não. Que é entendível, né? Se você é um escravizado, vai matar quem vê pela frente. Como, inclusive, foi, né, na revolta do Haiti, que era a Revolução do Haiti foi era o grande pesadelo das sociedades escravistas das Américas. Né? Exatamente. Mas eles não fizeram assim, eles só enfrentaram as forças oficiais. Que bacana. Então é muito bonita essa história. E tem alguns episódios, né, que favorecem aqui tem um livro. Por exemplo, eu abro um capítulo com uma briga de casal, porque essa briga de casal mudou totalmente a história. Né?
Houve uma delação por causa de uma briga de casal. Então, assim, essa briga de casal está muito bem contada nos documentos, né? A devassa, como se chama, né? Que é toda a documentação do processo. Por isso que essa revolta é importante. Outras revoltas importantes aconteceram, mas não há documentação. Aconteciam lá no Recôncavo Baiano, no meio de fazendas e tal. Sim. Como essa foi uma revolta urbana em Salvador, houve todo um processo com o depoimento dos presos, o depoimento das testemunhas. Tinha uma imprensa ali ativa. Então foi muito importante para deixar essa documentação. E por falar em imprensa ativa, a gente já está indo na reta final, 40 minutos. A gente contou alguns casos, né? A gente falou ontem, assim, para combinar a entrevista. Você já tem alguns casos na sua carreira como jornalista. Um que chamou a atenção, você que anunciou, você que descobriu que o Vampeta ia pousar para G? Sim, eu e Robson Morelli. Né? A gente trabalhava Onde? Na Placar? No Diário Popular. Diário Popular. A gente viu uma notinha que saiu na coluna social do próprio Diário Popular, de uma linha, dizendo que um jogador de nível de seleção iria posar para a G Magazine. E aí eu e o Robson ficamos conversando e a gente falou, olha, isso aí está com jeito, quem pode ser? A gente pensou, eu acho que isso aí é o Vampeta ou o Júnior Baiano, nós concluímos. Sem informação, só imaginando o perfil dos jogadores. Quem poderia ser assim, né? Teria que ser alguém bastante assim... Tipo, um pouco... Como direi, né? Um pouco descompromissado, assim, com a... Um pouco ousado. Ousado é a palavra. É a palavra. E aí eu era os setores do Corinthians. Então a gente combinou que o Robson ia ligar para o editor da revista e eu ia falar com o Vampeta jogando verde para colher maduro ao final do treino. Então eu cheguei e falei, ô Vampeta, preciso falar com você hoje. Você fala depois em particular comigo? Porque tem aquela entrevista que todos os jornalistas ficam em volta do jogador. Naquela época não tinha essa coisa assim de ser um jogador determinado e com banner atrás. Sim, não. Pega um jogador, a imprensa cerca ali. Ele chegava ali no campo, a saída do campo já pegava, secava. E eu falei que eu precisava falar com ele em particular, ele falou que beleza. Mas aí no decorrer do treino, o Robson me ligou e disse, olha, acertamos, é o Vampeta mesmo, ele confirmou o editor lá da revista. E a G Magazine era voltada ao público gay, nunca um jogador tinha posado para ela. Sim. Né? Então, assim, é uma coisa que foi muito chocante na época. Sim, foi ousado demais. Ousado demais. Né? O jogador do Corinthians, da seleção brasileira. Né? Não era um lateral direito do Noroeste de Bauru, era o jogador do Corinthians. E, para quem é mais novo, não sabe, né? As fotos eram muito picantes mesmo. Sim, né? Era no total frontal com ereção. Com ereção, sim. Então, era bastante impactante. Essa revista aí circulava pelas escolas, assim, o pessoal mostrava, o jogador do seu time aqui, ó. Sim. E aí, ao final do treino, eu fui falar com o Vampeta, ele deu lá uma entrevista. Então, eu e o Robson Morelli fizemos a capa do jornal, teve uma grande repercussão na época. E naquele mesmo ano, né, foi em 98, teve 1998 teve a Copa do Mundo, né, que o Ronaldo teve todo aquele problema, as convulsões e tal. Então, acho que pelo conjunto da obra, né, pela cobertura que eu consegui fazer, as apurações de bastidores do que aconteceu com o Ronaldo na Copa. Você foi para a França? Sim. Esse furo do Vampeta e de que o Raí, ali no auge, se não me engano, com 32 anos, ele iria ser avô. Também teve muita repercussão na época. Avô com 32 anos, né? 32 anos, avô. É. Então, assim... Que era um bonitão aí do galã do Brasil. Era o galã do Brasil, não só do futebol, era o galã geral do Brasil. Exatamente. Né? Então, aquilo, eu acho que fez com que eu ganhasse o prêmio da ACESP de... Conjunto da obra. Destaque do ano. Não, hoje, atual sistema ganha por uma matéria, inscreve uma matéria e ganha. Na época, analisava a produção no ano. E aí eu ganhei Isso é bom, né? Destaque em 98. Não sei se você topa, mas se faculdades quiserem te convidar também para contar essas histórias, isso é bom. Porque ele não estava no Grupo Globo no momento, né? Era um jornal, tudo bem que era de um grupo grande, mas era o faro do repórter, né? Sim. Não precisava disso, não tinha grandes equipamentos ali para descobrir. Tinha sensibilidade. Era o Exército Brancaleone. Na Copa da França eu brincava que nós éramos o Exército Brancaleone. Você não tinha uma superprodução. Sim, porque eu já tinha trabalhado na Folha de São Paulo. Sim. E a Folha de São Paulo estava lá com uma equipe enorme, com TI, se quebrasse computador, trocava na hora, todo um aparato para transmitir as matérias, que ainda era muito precário. Foi a primeira Copa com internet. Sim, mas muito precária, né? Precária. Muito precária, né? Tá.
Então, eu falava Exército Brancaleone, que era um filme, né, um filme italiano, que é um exército totalmente ali... Mambembe. Né? Mas que dá resultado. Sim. Que maravilha. E você tem um episódio também um pouco mais pesado na sua vida, que é o episódio do Serginho Chulapa. Você foi agredido em 93, 92, algum momento ali, quando ele era técnico do Santos. Não sei se você quer contar ou não, mas, resumidamente, o que aconteceu naquele momento? Ele já estava muito alterado, tanto que ele foi expulso durante o jogo. Era no Santos e Corinthians do Pacaembu. Era no Santos e Corinthians do Pacaembu. Corinthians e Santos. Ele tentou bater no juiz no intervalo do jogo, foi expulso. Aí, por rádio, ou celular, não lembro, né, acho que rádio, ele dirigiu o time lá da arquibancada, né, do Pacaembu. E, ao final do jogo, eu fui ao vestiário, ele já estava muito alterado, inclusive, ele tinha sido suspenso por um ano, por volta de um ano, porque ele tinha chutado os testículos do Giardini, que era o Guarani? Era um dirigente do Guarani. Até está filmado isso, uma cena bem pesada. Bem pesada. Se não me engano, ele teve até uma cirurgia, o Giardini, por causa disso. E ele pegou uma pena de quase um ano por volta disso e recorreu. Efeito suspensivo naquele momento. Suspensivo, estava à espera do julgamento pelo Tribunal Pleno. E certamente seria condenado. E aí ainda há mais esse episódio. Eu fui ao vestiário e aí simplesmente, né, hoje ele tenta mudar os fatos e tal, né, para tentar limpar a barra dele. Falou que eu estava num lugar onde não era permitida a imprensa, não é verdade, né? Estava toda a imprensa ali, tanto que foi filmada, né? Se eu tivesse lugar que não poderia, claro, não ia ser filmado. E eu estava dando entrevista para a Rádio Cultura de Santos, eu olhando para ele com uma valisa na mão e um bloco na outra, não tinha a menor condição de me defender, além de que fisicamente ele é muito maior. Ele olhou para mim e falou assim: "O que você está olhando aí?" E já me ameaçando. Eu falei: "Como assim, Serginho, estou olhando? Eu estou simplesmente acompanhando a sua entrevista para, ao final, fazer as minhas perguntas." Aí ele fez assim, que ia ficar tudo bem, mas o Otávio Muniz, Tata Muniz, que era um repórter da Bandeirantes na época, viu, ele estava ali filmando do lado, e falou assim: "Que é isso? O que aconteceu gratuitamente?" Aí eu virei, eu não estava nem olhando mais para ele, porque ele estava de frente para ele, mas eu olhei e falei: "Ô, tá tudo certo." Ele está meio nervoso, Serginho, mas já está tudo certo. Pronto, ele me pegou pelo pescoço. "Quem está nervoso? Quem está nervoso?" Estava calmo, né? Estava calminho. Me meteu a cabeçada, eu levei, não lembro se 7 ou 10 pontos no supercílio. E foi um episódio bem chato. Você teve risco até de ter problema na visão? Sim, permanentemente. De tomar injeção de corticoide, né? Porque ficou um hematoma, desceu para o olho. Foi uma coisa bem pesada mesmo. Então, essa cena existe na internet. Aí até tá difícil de achar, que eu procurei ali para colocar. Tá, o pessoal acho que tirou, mas eu achei em algum lugar ali. Cena bastante pesada de um ex-jogador, que é um jogador histórico do futebol brasileiro, mas que tinha esse hábito, pelo menos naquele tempo. Onde você encontrou ele alguma vez depois disso? Só não, uma vez no tribunal, né? Mas ele não pôde falar, só eu falei, né? O dia de ele falar foi outro, eu não compareci. Ele foi de óculos escuros, tal, né, não trocamos ideia. E depois cruzei com ele no Santos algumas vezes, mas sem trocar palavra, a gente se cruzando assim. Nunca teve esse encontro, então? Não. Tá certo. Aliás... Aqueles que fazem assim no falsão. Pode entrar, Serginho, né? Serginho Chulapa. Não teve. Inclusive, só completando, né? Não ia parar por aí, porque ele deu a cabeçada, depois tentou de novo voltar, já grogue, ele tentou me pegar, mas o Neto, né, o craque Neto, o jogador do Santos. Na época, o jogador do Santos, ele me catou, jogou para dentro de uma parte onde ficavam os chuveiros ali, era secada por um então deve ter sido 95, 94, 96, sei lá. Também sou ruim de data mesmo. Aí, quem foi salvo pelo Macedo, que é o atacante, foi de São Paulo, tal, no Santos também, ele pulou o muro, porque ele tentava entrar... Você foi colocado numa sala e ele tentava entrar nessa sala? Ele tentava no lugar onde estavam os chuveiros. Né? O lugar que tem os boxes. Sei. E aí ele tentava entrar ali naquele setor, os seguranças do Santos barravam ele, né? Mas ele dava pancada nos seguranças e, por hierarquia, os seguranças não podia bater nele de volta. Então, às vezes, não aguentavam e soltavam. Aí ele entrava meio corpo assim, eu ficava apavorado ali, sangrando muito. Falei: esse cara vai me matar hoje. Os seguranças pegavam ele, puxavam ele para fora de novo. A mesma cena aconteceu umas 3 vezes. De repente, o Macedo aparece ali. Eu estava até encostado de olho fechado para não acompanhar aquela cena tão terrível. O Macedo me chama à realidade e fala: "Cara, ele vai te matar. Você precisa sair daqui." Aí ele me fez escadinha com a mão, assim, né? A gente chama escadinha. Subiu na mão dele, me empurrou, foi me empurrando para poder cair do outro lado. E aí eu fui para o vestiário do Corinthians, onde fui atendido pelo Dr. Joaquim Grava. Pelo amor de Deus, cena pesada, mas eu acho que está contada a história.
E realmente ali não tem muito como defender o Serginho Chulapa naquele episódio, apesar de, repita, um jogador histórico do futebol brasileiro, jogador histórico do São Paulo, do Santos e de outros clubes. Eu acho que é isso. O que a gente esqueceu? Eu só queria fazer uma última pergunta para você. Você consegue escalar o melhor Corinthians que você viu? Para quem não sabe, o nosso amigo aqui é corintiano, né? Imprensa corintiana aqui. Queria que você escalasse o seu melhor Corinthians, que você viu. Não, eu prefiro fazer o seguinte. Ou de todos os tempos. Porque assim, também, cada vez que eu escalo, eu esqueço, depois eu mudo, né? Tá, não é definitivo. Assim, o meu time que eu vi jogar de todos os tempos é o time da Democracia Corintiana. Um time único. O de 82 é o time de 82, é o meu time preferido, o Corinthians. Mais que o de 99. Junto com o de 77. Mais que o de 99. Porque na história, para mim... Eu sou um pouco mais novo que você, para mim é o de 99. O seu é de 76. O de 99, o futebol é espetacular. Sim. Mas o de 82, por tudo que representou, a democracia corintiana, o momento de ditadura do Brasil. Era além do futebol. Era além do futebol, influenciava todas as torcidas, tinham admiração e tal. Então é de 82. 77, porque foi ali, para mim, é o título mais importante da história do Corinthians, de 77. Mas eu vou tentar aqui escalar, seria o Cássio, né, também influenciado por ontem, já estou quase colocando aí o Hugo. Para mim é o Hugo. Maior que o Dida, maior que o Gilmar dos Santos Neves, mas vamos lá. Zé Maria. Certo, Super Zé. O Gamarra. Gênio, meu ídolo maior. Amaral e Vladimir. Perfeito. Rincon, Vampeta. Aliás, eu acho que o Vampeta não vai dar para entrar, vai ser Rincon, porque eu vou pôr um time muito ofensivo aí. O Vampeta, né? É o primeiro reserva ali do Rincon. Tá. Então vamos dizer, Rincon, Sócrates. Palinha. Palinha, fez o gol de nariz em 77. Puxa, é difícil. Um dia eu escalei ainda pensando. Calma, Rincon, Sócrates, Palinha. Pode ser 3 atacantes, pode ser mais um meia. Quer pôr o Marcelinho Carioca nessa meia? O Marcelinho Carioca. Tá. E 2 atacantes. 2 atacantes, o Casagrande. E eu botei o Palinha no meio de campo, né? Botou. Que o Palinha é atacante. E Basílio. Basílio, que não é um super craque, mas vou pôr o Basílio no meio de campo. E Palinha no ataque. Vou pôr o Basílio pelo gol histórico, né? Sim, porque não era um super craque, mas é um super herói corintiano. Né? E era um ótimo jogador, era um bom jogador, mas não era assim, um craque de seleção brasileira, mas era um absurdo, né? O papel dele. Acho que é isso, Gilvan. Eu agradeço demais. Se a gente esqueceu de falar alguma coisa, me perdoe. Como que as pessoas te acham? Pode te achar pelas redes sociais? Sim, a rede social é Gilvan Ribeiro Jornalista. Gilvan Ribeiro Jornalista tá ali, ó. Ali a sua rede é discreta, mas você publica ali com... De vez em quando, eu não sou muito atuante nas redes, não. Mas de vez em quando publico ali você com o nosso amigo Casagrande. Inclusive o Casagrande, quando quiser vir, vai ser uma grande honra. Zé Maria, pô. Não, Zé Maria. Eu tenho o Casagrande na minha geladeira ali, um imã, com a camisa da Democracia Corintiana. Muito bonito. É isso aí. Obrigado pela sua atenção. Gilvan Ribeiro, que está lançando agora Bastidores da Loucura, vai lançar em breve um livro, vai participar de um livro de contos, escreveu 3 livros sobre o Casagrande, sobre o problema que ele teve com drogas, sobre a relação dele com Sócrates e sobre essa saída, né? Essa nova fase da vida dele, jornalista histórico da imprensa brasileira e com tantas passagens interessantes que infelizmente não deu tempo de contar. Tinha histórias com Tele Santana, histórias... Fica para a próxima. De Palmeiras e Corinthians, né? De uma relação ali meio tumultuada entre os clubes. Mas vai ficar para a próxima. E muito obrigado você que nos acompanhou até agora. Para saber mais, acesse gazetasp.com.br ou entre nas nossas redes sociais. Um abraço a todos. Obrigado, Gilvan. Valeu, um abraço, Bruno. Um prazer participar do programa. Valeu. Tchau.